paz do Senhor, para os meus amados irmãos, para os meus amigos, que Deus venha abençoá-los também, a todos que nos acompanham aí no canal Flávio Santos, você que já é inscrito, né? Dê o seu like, né? Compartilhe com seus amigos. E você que não é inscrito no canal, se inscreva e nos ajude, né? A compartilhar essas mensagens, esses louvores. Hoje eu vou dar continuidade ao tema Como obter a fé bíblica. Segunda parte, já postei a primeira parte, você procura aí no canal, né? Nas postagens. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre cura, né? Então, como obter a fé para ser curado? Ou como obter a fé para a cura? Quero começar com vocês aqui a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, a partir do verso 8. Né? Esse é um dos grandes exemplos que nós temos na Bíblia sobre cura. Né? A fé, como obter a fé para ser curado. Olha esse relato de Paulo no livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto eles estavam em Listra, encontraram um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, e que por isso nunca tinha andado. Ele estava ouvindo Paulo pregar, quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se e fique em pé. O homem pulou sobre os pés e começou a caminhar. E temos outro exemplo na Bíblia. Acompanhe aí se você estiver com a sua Bíblia, né, ou com o seu aplicativo, caso queira acompanhar. No livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 25. E já está marcado também a cura de uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia e que Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre deste teu mal. Mas vamos fazer a leitura dessa palavra. Entre a multidão estava uma mulher que sofria havia 12 anos de uma hemorragia. Havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo o que tinha sem ter melhorado. Na verdade, piorava. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi por isso que veio por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. E, de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído o poder. E por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou: quem tocou em meu manto? Os discípulos dele disseram-lhe: esta multidão toda está apertando o Senhor de todos os lados e ainda pergunta: quem tocou em mim? Porém, Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e tremendo por compreender o que havia acontecido a ela, veio, caiu aos pés dele e contou-lhe o que ele ou o que ela havia feito. Então ele disse: filha, a sua fé a salvou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Que maravilha! Glória a Deus por essa bênção na vida desta mulher. Então, amados, o que nós vemos aqui? Que a Bíblia mostra claramente que a fé bíblica para a cura não acabou, como muitas pessoas têm afirmado, né? Em algumas lives, em alguns programas e até mesmo em debates teológicos, eles dizem que a fé para curar, ela não existe mais a cura. Mas a Bíblia está mostrando o contrário para nós. Diz aqui que aquele homem de Listra, né, o que estava aleijado, ele teve fé
para ser curado. E o que aconteceu? Ele obteve a cura. Ele teve o resultado da sua fé. Observemos mais de perto o homem de Listra que teve fé para ser curado. Como ele obteve, irmão, aquela fé? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Como que ele obteve aquela fé? Como eu expliquei na primeira parte desse estudo, foi por intermédio de ter ouvido a palavra. Ele obteve essa cura por ouvir Paulo falar da palavra, do Evangelho. E o que é que ele ouviu? Ele ouviu simplesmente o que você está ouvindo. A palavra de Deus. Aleluias. E quanto àquela mulher que havia 12 anos com hemorragia? Foi a fé dela que a restaurou, porque o próprio Jesus falou isso. A tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé te restaurou, ou a tua fé te salvou. Glória a Deus. Como nós vimos no livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus que você está ouvindo aqui hoje. Então, amados, nós podemos perceber aqui que a cura, ela faz parte do Evangelho. A cura, ela faz parte da mensagem alegre que Jesus nos trouxe. A notícia abençoada. Glória a Deus. Então, Paulo pregava o Evangelho da salvação, que simplesmente incluía também a cura. Oh, glória! A Bíblia simplesmente chama-o de Evangelho. Como sabemos que é assim? Vejamos em Romanos, capítulo 1. Vamos aqui agora meditar um pouco nesse versículo. Romanos, capítulo 1, verso 16. Veja o que é que diz, o que está aqui escrito. Glória a Deus. Não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo. Por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. O que nós vemos aqui? Paulo está dizendo que ele não se envergonhava de pregar a respeito de Cristo. Por quê? Porque Cristo anunciava a salvação para todo aquele que cresce nessa salvação. E o que vinha junto? Muitas bênçãos. E uma delas, a cura. Louvado seja Deus. As palavras hebraicas e gregas, irmãos, glória a Deus, a respeito da salvação, né, como foi falado para aquela mulher, a tua fé te salvou. Então, as palavras hebraica e grega para a salvação dão a ideia de libertação, segurança, preservação, perfeição e cura. Aleluia. Então, Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para, olha só, salvação, substituindo agora salvação por libertação, segurança, cura, perfeição. Paulo pregava o evangelho pleno e não apenas parte dele. Então, Paulo pregava aquilo que tem efeito. A fé, ela tem efeito. E também para a cura. Você ouve a palavra gera no seu coração fé. E essa fé, ela sai pela sua palavra. E essa palavra, ela retorna para você com bênçãos. E uma delas é, louvado seja Deus, a cura, que é a fé bíblica da qual estamos falando. Em Atos dos Apóstolos, vamos acompanhar aqui, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 5 ao 8.
Veja o que está escrito. Filipe foi para a cidade de Samaria e falou a respeito de Cristo ao povo dali. As multidões ouviram atentamente o que ele tinha a dizer e viu os sinais miraculosos que fazia. Muitos espíritos imundos eram expulsos e gritavam ao deixar suas vítimas. Muitos paralíticos e coxos eram curados, de modo que havia grande alegria naquela cidade. Observe o verso 7, irmãos, o fato de que os sinais vinham após pregação do Evangelho. Observe bem, aqueles milagres de cura e libertação foram realizados como resultado do anunciar a Cristo. Então, quando se fala de Jesus, gera-se a fé, que é este evangelho que eu estou falando. A notícia abençoada, a mensagem alegre. Essa mensagem alegre nada mais é do que falar de Jesus. Quando a mulher do fluxo de sangue, que tinha 12 anos padecendo com aquela hemorragia, ouviu falar deste evangelho, ouviu falar de Jesus, ela disse: se eu tão somente tocar nas suas vestes, na orla dos seus vestidos, certamente serei curada. E assim aconteceu. Como dizer que não existe cura nos dias de hoje? Como dizer que não temos a fé bíblica? Ela existe. A fé sobrenatural, ela ainda é pertinente no nosso meio. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a cura física, a cura divina, também fazem parte do Evangelho. Se não existe o Evangelho da cura hoje em dia, então nenhum de nós, tampouco, possui algum Evangelho da salvação para ser pregado, pois a cura, ela faz parte da expiação. E o que seria a expiação? O perdão dos nossos pecados. O Senhor nos limpou, nos livrou e nos deu a oportunidade de sermos curados. Glória a Deus. Que você fique com essa palavra, né? Darei continuidade a essa mensagem na terceira parte, da qual estaremos falando um pouco mais sobre, louvado seja Deus, a fé bíblica, né? Ela ainda existe. Amém? Como obter esta fé? No nome de Jesus. Inscreva-se no canal e seja abençoado com essas mensagens em nome de Jesus. Tchau.